Fala, pessoal do Printcast, tudo bem? Não, Printcast não, hoje é DutraCast. Pronto. É o segundo Dutra. Já teve o Almeida Cast, hoje é o DutraCast. Só não tem Carvalho Cast nem Xavier Cast aqui. Mas ajudem-nos a receber o Yuri Dutra. Aê! Boa noite, Robert, Robson, todos que estão me assistindo. É um prazer estar aqui com vocês, trocar umas ideias sobre nosso mundo aí. Boa, Yuri, boa. Primeiro, Robson, devemos e não podemos esquecer de mencionar que não é só Printcast, é TV Abigraf Printcast. É vero, cara. É vero, para quem não sabe, está no começo dessa parceria ainda, mas o Printcast foi convidado pela Abigraf para fazermos essa parceria, né, que a Abigraf tinha um podcast, era outro tipo de formato, para ser um só, ser unificado. TV Abigraf, Printcast. Ainda estamos conversando, lendo algumas coisas, mas já podemos falar, já podemos citar dessa parceria. Então não é só o Printcast, temos agora um irmãozinho ali, a TV Abigraf Printcast. E desde já, obrigado, Abigraf, pelo convite. Yuri, valeu, cara. Demorou, mas rolou, tá acontecendo, vai acontecer esse papo. Enfim, mas antes, cara, preciso falar dos patrocinadores. Primeiro, essa bonitona que eu carrego no meu peito aqui, Top Coat Soluções em Verniz, uma empresa bicampeã do Emba News e campeã do Fernando Pires. A Cor e Processo, nosso querido Boto. A Semic Tintas Gráficas. Croma Microencapsulado. A Eurostar Duplicop e a Opção Offset, uma empresa especialista em Heidelberg. Inclusive, o proprietário da empresa foi lá na Feira da China para trazer muitas novidades que em breve iremos divulgar por aqui também no Printcast. Galera, quem está nos assistindo, não esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar, manda pergunta aí pro Yuri, enfim, na descrição vai estar o contato dele, inclusive ali no LinkedIn para fazer conexão. Vamos cada vez mais fazer com que o algoritmo aqui do YouTube entenda a relevância do nosso conteúdo e compartilhe para mais pessoas. Mas enfim, Yuri, bora lá, cara. Se apresenta um pouquinho, fala quem é o Yuri, como começou na área gráfica, por intermédio de quem, como foi, enfim. Bom, então eu sou o Yuri, eu tenho 21 anos, sou da Gráfica Getra, né? Então, gráfica fundada pelo meu pai, que desde muito novo ele me trouxe para a gráfica. Quando eu era pequeno, vinha brincar no meio das máquinas aí, de esconde-esconde, jogava futebol atrás no pátio. Então, sempre tive inserido nesse mundo, né? E aí, bem novo, eu tinha uns 12 anos, 11, 12 anos, quando eu comecei a vir ajudar a fazer uma coisinha, dobrar uma pasta, colar uma aba, fazer qualquer coisinha que eu fazia dentro da gráfica. E aí começou minhas atividades no ramo, né? Eu passei pelo acabamento da empresa, fui para impressão, fui em algumas outras máquinas de acabamento também. Fiquei uns 2 anos, mais ou menos, na impressão, numa SM52, 4 cores. Passei pelo setor de artes também, arte final, financeiro, fiscais, enfim. E agora eu estou no comercial da empresa. Eu atuo mais externo, mas também fico bastante interno. No comercial, ajudo também algumas partes estratégicas, alguns projetos aqui dentro da empresa, né, algumas inovações, alguns investimentos que a gente faz. Faço um pouquinho de tudo, na verdade, agora, mas eu vejo que é muito necessário, né, eu estou, querendo ou não, iniciando no ramo, né, eu tenho muita coisa ainda para aprender, com o meu pai, com os próximos funcionários, né, que a gente tem muita gente que com 30 anos de Gráfica Getra, a gráfica tem 32 anos, eu tenho, por exemplo, 2 funcionários que estão aos 32 anos da gráfica, começaram desde que o pai iniciou, eles estão junto, então, e tem vários de 25, 20, então, essas pessoas que eu também preciso ter do lado para criar experiência nesse ramo, né. A gente sabe que o ramo gráfico não é fácil, né? Então, exige muito conhecimento. Com certeza, cara, e essa galera que tá esse tempo na empresa, ela é cada vez mais raro isso acontecer.
porém é extremamente importante, né? Não é obviamente um único fator, mas é extremamente importante para o sucesso de uma empresa, né? Porque ajuda a fortalecer cultura, ajuda a ter um time ali comprometido, entrosado, sabe, aquele pertencimento de dono desde o primeiro dia ali no azulejinho, enfim, cara. E uma coisa que chamou a atenção, desde muito novo você vai na gráfica, e também não é um único fator isolado, mas eu acredito que num processo aí de sucessão é importante estar inserido, né? Inserindo os sucessores desde muito novo na empresa. Justamente para ir, nem que seja para brincar, igual você falou, era novinho ainda. Mas para ir já, sabe, gostando do ambiente, para já ser algo frequente ali na vida da pessoa, tal. Você acha que isso é e foi importante para você, cara? Cara, eu vejo como muito importante para mim, tanto profissional como pessoal, sabe? Me ajudou muito. Claro que quando eu vinha para a empresa para trabalhar, ainda quando estava na escola, ali nos períodos que não tinha aula, pô, eu ficava bravo, né? Ah, vou lá trabalhar enquanto meus amigos estão jogando bola. Tão... E, cara, eu vejo, hoje eu vejo quanto isso foi importante para mim, sabe? Quanto me ajudou a amadurecer, me ajudou a entender como funciona mesmo a vida fora da brincadeira, né? Então, eu acredito que isso é muito importante. O trabalho, ele dignifica o homem, né? Então, eu ter iniciado desde o começo na empresa, para mim, vejo como muito válido, né? Tem algumas pessoas que falam que o melhor é tu ir para uma outra empresa antes para conhecer, para depois vir para onde vai suceder, né? Enfim, mas como nossa empresa também não é tão grande, então não é algo que a gente ainda está esperamos crescer muito mais. Então eu vejo como um pilar super importante eu ter iniciado desde muito novo na empresa. Eu comentei isso, né, Robson, até porque com o Armin foi igual, né? E acontece muito, né, cara? Às vezes tem um sucessor, não insere desde muito novo ali para já, que nem ele comentou, de brincar, mas de estar presente, estar vivendo aquilo, e aí quando decide, às vezes não quer mais, né? Tem outros sonhos, né, Robson? Aí vai, pô, É, caramba, meu sucessor quer ser médico, quer ser advogado, sei lá. Então é muito importante isso daí, né? deu tempo de gostar de outra coisa, né? Se esperar demais. Tipo isso, né? Exato. Por acaso, hoje, durante o dia, eu estava visitando um cliente e eu conheço o cara há 29 anos. E o filho dele, que hoje é sócio, eu me lembro dele estar na gráfica, varrendo o chão, cara. E eu estava falando para o gerente da pré-impressão, eu falei, cara, esse cara quer ter o diretor hoje, eu vi ele varrendo o chão há 28, 29 anos atrás. Teve um período que eu fui produtor de agência e eu rodava minhas coisas na gráfica deles. E, cara, tava desde cedo ali, bichão. É isso aí. Até com a vassoura na mão ele tava. Uhum. E é Isso legal. aí, né? Aí tu vê o cara... Eu vejo isso muito válido, né? A gente, desde o do início, tu não começar já com uma forma maior na empresa e tal, porque também é visão dos outros isso, né? Visão, por exemplo, você viu lá o cara varrendo o chão, hoje é o diretor da fábrica, e eu acho que isso é muito importante, começar do começo, começar pequeno e fazendo o que tiver que fazer. E hoje, inclusive hoje eu também, eu faço o que tiver que fazer na empresa, então não sai isso da gente, né? Eu já embaixo de máquina no final do ano, limpando o pó, tirando aquele pó com graxa que fica embaixo da impressora, já várias vezes. Então, eu acho muito importante passar por isso antes de tu seguir a carreira de sucessão, né? Ô, Diego, um ponto importante, né? Tu comentou que foi 2 anos na Offset, no SM, na arte final, acabou de fazer a limpeza ali e tal. E já falou que considera importante e realmente é importante. É um erro quando a geração não traz o sucessor para dentro da empresa quando novo, primeiro porque não vai estar perdendo aquela vivência, vai estar perdendo aquele já desde muito cedinho, já está inserindo ali, mesmo apesar de ser uma forma proposital, mas para a criança é só o trabalho do pai, mas enfim, né, tá lá inserido. Mas quando traz, já pôr direto em cargos de liderança, já pôr direto em cargos estratégicos, sem antes ter feito essa base, cara. Você acha que isso é um erro? Ou não tem uma fórmula? Qualquer caminho aí serve. Cara, sendo bem sincero, Robert, eu não acho que seja um completo erro, mas existem variáveis para isso, né? A gente vê
Se é uma pessoa que rodagem em outras empresas, outros cargos, teve uma formação, algo que se especializou para aquilo e tal, é como se fosse contratar alguém de fora, colocar num cargo de diretor numa empresa, eu não vejo tão errado. Mas se é algo que não tem tanta formação e tal, simplesmente vem para a empresa e já vai para um cargo maior, eu vejo isso como totalmente prejudicial, até por conta da visão dos próprios funcionários, né? Porque não é um mérito, vamos dizer assim, a pessoa estar lá, foi colocado, então eu não vejo como algo bom, até pelo conhecimento da própria pessoa, né? A empresa pode sofrer com isso, né? Pela pessoa quase não conhecer como funciona a própria fábrica, né? Eu tenho bastante exemplos de amigos meus que são também filhos de gráficos, enfim, que eles começaram após, não foi novos, foram, enfim, com a minha idade, 22, 23 anos, começaram na gráfica, mas também não começaram já num cargo alto, eles começaram fazendo um programa dentro da empresa, e fica 6 meses num setor, 6 meses em outro, então conhecendo todos os processos, para aí sim estar numa parte mais gerencial da empresa, né? Então eu não acho que seja um total erro, mas é as variáveis ali que eu comentei que acredito que possam prejudicar a empresa. Boa. Cara, conhecer todos os processos. Isso é uma chave, né, Robert? O cara poder olhar tudo mesmo. Eu não passei por um processo sucessório, né? Mas eu acho extremamente importante você ter essa visão holística do seu negócio. Eu tenho comigo, tá, Robson? Não sei se o Yuri compartilha disso. É lógico que é importante você ter essa visão, mas um exemplo, coisas. Não estou falando de algo operacional, tá? Tô falando de operações da empresa como um todo, né? Coisas de tributo, de imposto. Cara, lógico que a gente tem que conhecer, mas eu tenho um contador ali para fazer aquele trabalho, né? Então a gente senta, conversa, tal, mas não é algo que eu vou ficar ali estudando, indo atrás, cara. Não dá pra gente fazer tudo e ser bom em tudo, né? Você tem que se dedicar em algo. Pô, coisa que exige alguma situação de cartório. Cara, não vou sair correndo eu no cartório lá. Poderia? Poderia. Mas é 2 horas lá que eu vou perder que eu poderia estar usando muito mais bem, sendo bem mais aproveitadas. Então é importante você ter essa visão como um todo, mas não significa que você vai fazer tudo, não significa que você vai ser bom em tudo, mas ter essa visão é extremamente importante. É o que o Diego falou, não tem um único caminho, né? Mas quando a pessoa tem essa experiência fora, ele até comentou sobre isso, que tem algumas pessoas que citaram para ele, né? Que é interessante fazer essa imersão em outra empresa, né? No caso dele, já foi direto na Getra mesmo. Mas quem faz é isso, você está vivenciando ali na outra empresa e já traz essa bagagem, né? Não chega lá do nada, tipo, ó, vem aqui já assume o financeiro aqui, sem entender nada, sem entender absolutamente nada. Então, é importante, não tem um único caminho. Inclusive, cara, eu vou para te fazer uma outra pergunta, né? Tem alguns dados das empresas aqui do Brasil, cerca de 90% das empresas são familiares, né? São gerações que vão passando e tal. Porém, dessas 90, cara, cerca de 35% chega numa segunda geração. Chegar no sentido dessa segunda geração passar, pegar aquele bastão e dar uma boa continuidade, né? Ou seja, um baita desafio. Os números eles são assustadores, né? E ficam piores ainda, né? Cerca de 15, 16% chega na terceira. Então é você também quando tiver o seu momento ali, vai. Como você encara? Você precisa de um planejamento? Quais são os desafios de uma sucessão familiar, cara? Cara, eu vejo, muita gente acha que é muito fácil, né? Tu ser filho do empresário, tu tá ali com a vida feita, tu tá só tocar a empresa, mas, cara, é um desafio muito grande. Porque, querendo ou não, meu pai, ele saiu do zero, absoluto zero, e construiu o que ele construiu hoje. Então, a responsabilidade que eu tenho de manter o negócio e fazer ele crescer, eu acho realmente é um desafio muito grande. Até eu tive uma palestra com a Juliana Gonçalves, da Gráfica Gonçalves, né? Ela é a 4ª geração da empresa, por exemplo. Então, e ela comentou justo isso que tu estava falando agora, né? Muitas empresas não chegam na terceira, param na segunda e acabam quebrando ali na segunda empresa, na segunda geração. Então, cara, eu vejo isso um desafio dia a dia, sabe? A gente passa por muitas dificuldades na empresa, que é pressão,
como toda gráfica tem, né, aqueles momentos de tensão que a gente passa com os pedidos, né, como o material impresso, ele é muito detalhista, né, ele tem muitos detalhes, e aí tu tem uma responsabilidade muito grande de estar entregando um personalizado para um cliente. Então, os desafios são diários, mas eu tento sempre levar como, eu não sendo sucessor, assim, da empresa, como sendo alguém que está aqui para ajudar, para auxiliar, para a empresa crescer, para direcionar as coisas que eu sei, para estar junto com meu pai, com os funcionários, para que a gente cresça todos juntos, né? Então, os desafios são muito, muito grandes, mas eu vejo que, aos poucos, né, a gente não pode atropelar as coisas, com muita calma, é passo a passo, né, degrau por degrau, a gente vai escalando, vai subindo, a gente tem bastante desafios também, questão de mercado de trabalho, né, que a gente vê no Brasil inteiro essa dificuldade, né, de pessoas. Então, como eu tinha comentado antes, né, que a gente tem pessoas muita experiência aqui dentro, né, de bastante anos de gráfica, é difícil tu inserir novas pessoas, né, a gente está meio distante dos centros, então trazer pessoas de fora também para operadores de máquina, enfim, é um desafio grande que a gente tem aqui também, né, a experiência do mercado. Mas, cara, os desafios, eles sempre aparecem, né, Robert, tanto na sucessão quanto na própria gestão maior, né, então, sempre existem e não vai ser diferente daqui para frente, né? Boa. Ô Júlio, uma dúvida aí, né? Uhum. Justamente falando desses desafios. Teve algum tipo de planejamento no sentido, aquilo lá, pô, Júlio, é o seguinte, por 6 meses é aqui, aí depois a gente vai partir para cá, fazer literalmente um planejamento, não do tipo, meu, vem aqui, vamos aí, a gente vai se virando dia a dia. Teve um planejamento ou foi nesse tipo do dia a dia? Cara, seguinte, né, na verdade a história real foi que olha só, meu pai, ele tinha me dado um celular, e eu acabei perdendo o celular, me roubaram, jogando bola, enfim, e aí, tá, beleza, né, me deu outro, e de novo fui jogar bola, deixei a mochila em qualquer lugar, foi de novo o celular. E aí, cara, nesse segundo ele falou, então agora, se tu quiser outro, tu vai trabalhar e comprar. Então, cara, eu entrei na gráfica, não teve algo planejado, algo assim, tu vai ficar 6 meses aqui nesse setor, depois 6 meses em outro. Cara, não, eu entrei no acabamento, fiquei um tempo no acabamento, enfim, quando eu estava bem treinado ali, meu pai decidiu que era a hora, ele viu e disse que era para ir para a impressão, aí eu fiquei ali com os guris, né, tendo treinamento como outro qualquer, e aí fiquei 2 anos na impressão, e aí disso eu fui para a arte final, né? Eu meio que fiz um negócio um pouquinho ao contrário, mas eu fui para a arte final, que aí ali também eu não tive vamos dizer assim, um planejamento de tempo, de quanto tempo eu iria ficar, né? Então eu auxiliava o pessoal, eu fiquei o que eles me ensinaram, eu sempre, né? Eu usava o que eles me ensinavam, porque eu não fiz uma formação de designer, algo assim, né? Então eu fazia os fechamentos de arquivos e tal, tudo à base dos ensinamentos do nosso pessoal daqui. E aí também para o financeiro foi a mesma coisa, né? A gente não fez um planejamento, mas tudo dentro do meu aprendizado, né? Eu ia aprendendo isso, ia ficando bom, ia criando uma experiência maior, aí via que era a hora de passar para uma próxima etapa, né? E até nesses meios termos, né? Por exemplo, teve uma vez que lotou de serviço em artes, eu tive que voltar para a arte final para ajudar lá e depois continuar as etapas. Então, no comercial, daí foi onde eu cheguei agora, que é onde eu me encontrei, vamos dizer assim, que é a parte que eu mais gosto da empresa, né? A parte comercial. Eu gosto muito de visitar os clientes, de conversar com os clientes, de apresentar meu produto, porque como eu tive essa rodagem, eu conheço muito do que eu estou vendendo. Então, eu gosto muito de ir nos clientes e resolver os problemas deles
apresentar os produtos, é algo que eu gosto bastante. Então, eu me encontrei nessa área e eu tô no setor até hoje, né? Ô, Júlio, apesar de você falar que não teve um planejamento claro, em Robson, a visão do pai já era o cara ser comercial, e para ser um bom comercial tinha que entender do produto, né? Na cabeça do pai já tinha um planejamento ali, né? Sim, com certeza na cabeça do meu pai já tinha umas etapas programadas já. Também acho. Tinha mesmo. E, cara, eu acho que até uma dica que fica para alguém que está formando alguém novo, não necessariamente dentro de um contexto de sucessão, mas o Gabriel, que participou com a gente aqui do Printcast 2 vezes, o Gabriel, eu sei, ele está lá no Espírito Santo, eu sei que ele faz questão de fazer um giro dos funcionários, do pessoal comercial, na produção também, para... Cara, é Sim, exatamente o que tu falou, tem que conhecer aquilo que está vendendo, né? sim, sim. Na cabeça do pai dele, certeza É, que tinha um. é, como a gente tá nesse processo, né, que a gente estava comentando antes das embalagens, né, a gente ainda está engatinhando nas embalagens, mas estamos, né, se aprimorando para isso. Trouxemos corte de vinco nova, laminadora, coleiro eletrônico novo, a própria Heidelberg, a impressora também, a gente trouxe uma nova, então a gente está indo para esse lado um pouco mais firme na embalagem, né, e aí a gente foi atrás de representantes, né, a gente precisava mais ampliar nossos representantes comerciais, nossos vendedores, enfim, e é uma coisa que eu sempre deixo muito claro para eles, né, que conhecer o produto é essencial, né, no nosso ramo eu vejo que conhecer, não só no nosso ramo, né, óbvio, mas eu vejo que gráfica, como eu comentei antes, é detalhes, bastante detalhes, então conhecer o que tu está vendendo, cara, é um diferencial muito grande para o vendedor, né? Então, eu sempre passo para sempre que a gente vai conversar com alguém que queira ser representante, eu sempre falo isso, que passar um tempo na gráfica, que seja 2 dias, um dia por semana, enfim, para te conhecer o produto, porque, cara, tu chegar numa empresa e aí vai te perguntar o que fazer essa embalagem, quanto vai me cobrar, ter a diferença do BOPP, sem BOPP, enfim, todas as questões que a gente conhece, tem as dificuldades, né, do momento da conversa, então, tu ter a experiência para te já responder o cliente, estar preparado para isso, eu vejo que é uma coisa muito importante para o vendedor e para o resultado final do produto, né, que às vezes tu tá vendendo uma coisa que tu não sabe nem se a gráfica vai conseguir fazer. Então, eu vejo como uma importância muito grande isso. Esse planejamento que você tem com a equipe comercial é o que seu pai teve com você lá no início. Para Isso aí. você. Talvez não É fez o isso aí. mais longo, mas foi, né? É, Cara, inclusive, Robson, você citou aí o Gabriel. Nós estamos aqui batendo esse papo e, paralelamente, hoje é o último dia do curso que eu tô dando lá na Andigraf. Então, eu tô aqui e tô lá. E a equipe do Gabriel tá fazendo, cara. Olha que Então, fica o convite aí para, obviamente, é o último dia, mas vai ter a quarta edição em breve. Já fica o convite para a próxima edição. Quem está nos assistindo participar do curso de vendas. Sobre a Juliana, cara, eu não sabia que ela era a quarta geração. Fiquei sabendo pelo da Imba News, faz um mês, talvez, que ela subiu no palco lá e falou que era a quarta geração. E aí, só, né, continuando daqueles dados que eu trouxe, dessas empresas que a gente citou ali, que 36% tem uma segunda geração eficaz, que chega a cerca de 15%, a terceira, a quarta geração é cerca de 6% apenas. Então, ó, a Juliana está dentro desses 6% e ela conduz a empresa dela, Gonçalves, ali, de uma forma excelente, né? De uma forma exemplar. Ô Júlio, coisa que não dá para evitar. Diferença de idade, teu pai ali, seu pai é uma outra geração, você é outra, outros pensamentos. Seu pai, muitas vezes, tinha ou ainda tem visões diferentes da sua para algumas coisas. E às vezes você no ímpeto ali, cara novo, pô, viu aquilo lá e fala, pô, pai, isso aqui vai arrebentar, vamos fazer. Seu pai fala, não, calma, não é assim, isso não funciona, ou então não é assim. Como que lida com isso? Como que lida com esse conflito, vamos dizer assim, geracional, cara? cara, eu sou, vamos dizer assim, privilegiado com meu pai porque ele tem uma coisa para ele que eu também tenho para mim, que é ele tem a experiência, eu tenho a informação. Vamos dizer assim, a gente une as duas coisas, Pô, tecnologia, enfim, e a gente consegue se dar muito bem aqui dentro. Claro que é pai e filho, sempre vai haver alguns conflitozinhos assim dessas questões, de alguma mudança, alguma coisa diferente que vai fazer, e ele tem a experiência
ou me segurar para me passar a direção correta, né? Ou às vezes ele até vê comigo, senta comigo, eu faço uma apresentação, mostro quais são as coisas que eu acho legal a mudança, e a gente acaba fazendo juntos. Eu vejo que a gente trabalha muito juntos, sabe? Qualquer investimento que a gente vai fazer, a gente trabalha, a gente vê, a gente senta eu e ele juntos e realmente ver quais são as melhores opções, quais são o porquê de fazer isso, o porquê de não fazer. Então, cara, a gente tem esses desafios, claro que essa diferença de geração, né? Nem tudo ele vai ver com os olhos de diamante, né? A gente tem essas divergências, mas a gente sabe muito, acredito que respeitar um ao outro, sabe? Respeitar essa diferença de gerações. Então, é um problema que não é tão não é tão frequente aqui conosco, né? A gente, claro que tem algumas coisas, né? Eu tento passar e ele acaba barrando por ele saber, talvez, que não vai dar certo, mas a gente sempre analisa muito bem antes de fazer alguma coisa. Ele foi, acho que a gráfica cresceu como cresceu porque ele teve muitos pés no chão, teve muita a cabeça centrada para não deixar a emoção levar. Então, isso ele passa muito para mim e eu tento, nas medidas possíveis, né, eu tento acatar isso, né, e também levar para minha vida. Então, cara, eu não vejo que tenha muito esse problema aqui, tá? Mas quando acontece, enfim, a gente tenta resolver da melhor forma, né, Robert? A gente é gerações diferentes, não adianta, não tem que fazer, muita diferença, 40 anos de idade de diferença, né? Então, Sim. sempre vai ter alguma coisinha ali que a gente vê diferente um do outro. E aí, juntos, a gente tenta resolver. Justamente quando tem essa discordância, você até falou que vocês sentam muito juntos para discutir alguns investimentos. Isso vai de empresa para empresa, de porte para porte, óbvio, né? Você acha interessante, quando tem essa discordância, ter ali um conselho, ter uma gestão de fora, profissional, para estar direcionando? Você acha importante numa situação que não tem esse alinhamento? Cara, a gente, sempre quando a gente tem alguma coisa, algum investimento, por exemplo, eu e ele sentamos junto antes, discutimos as possibilidades e chamamos também vamos dizer assim, a nossa gerente comercial, nossa gestora ali dos custos, da parte da produção também. Então, cara, a gente sempre procura juntar o pessoal também, junto dos gerentes da fábrica, enfim, para que a gente discuta juntos, sabe? Porque às vezes já aconteceu vezes de eu acho que ter uma ideia, achar bacana, ele não gostar, a gente juntar o pessoal e todo mundo achar legal e a gente fazer. E como também teve da parte dele dessa mesma forma. Então, cara, isso, claro que nossa empresa é pequena, não tem um conselho, algo assim, mas eu vejo muito bons olhos isso, né? Eu acho necessário, inclusive, que as decisões, claro que a decisão final sempre será dos líderes da empresa, mas eu acho que as decisões elas têm que ser tomadas em conjunto, né? É o conselho, né, Robson? Tipo, o conselho, exatamente. Isso é muito importante porque você tem uma opinião muitas vezes valiosa e se você não der ouvidos, cara, isso pode fazer uma diferença muito grande para você, né? No final, né? Naquilo que vai ser o final, que é, sei lá, uma decisão de compra, uma decisão de adoção de um processo, uma tecnologia nova, né? Então, é bacana isso, cara. É pluralidade, né? É ótimo. Pluralidade, isso é importante, cara. Ter essa. É que assim, você tem opiniões, né? E você tem dados, tá? A partir que você não tem dados, só fala é uma opinião, mas é óbvio, mediante um cenário que você não tem dados, aí cada um traz sua opinião que é baseada em experiências, baseada em
em situações já vividas, obviamente você, cara, eu sou daquele sentido, uma vez eu li o livro do Jeff Bezos, eu só esqueci o nome do livro, velho, enfim, que ele tem ele considera ali dois tipos de reuniões, dois tipos de decisões, perdão, aquela que, cara, é um investimento baixo, se der errado, perdeu pouco tempo, perdeu pouco dinheiro, falhou como experiência, então não tem que ficar demorando para tomar decisão, vamos tomar e segue o jogo. E tem aquela decisão que sim, você errar, pode, comprometer a empresa, é uma baita grana, é difícil você voltar, essa sim exige dados, né? E ele fala no livro muitas vezes que assim, você não vai, nunca, ou raramente você terá 100% de certeza, né? Ele tendo 70%, ele já senta a madeira e vai embora, porque se você também ficar demorando muito, o bonde passa, né? Então eu acredito que muitas vezes é por aí, que a gente nem sempre vai ter, ainda mais quando você tem essas questões geracionais diferentes, né? Eu acredito que isso acaba, quando você não tem alinhamento, igual você falou que tem, Diogo, uma empresa que não tem, acaba talvez retardando muitas coisas, né? Porque você já teria dado o suficiente para tomar decisão, mas por visões diferentes, fala, não, segura, espera, tá, não sei o quê. Enfim, quando você não tem uma gestão profissional em um conselho, acaba, de certa forma, prejudicando isso daí. Ô, Diogo, se tivesse que elencar alguns pontos, ou um que você considera ali principal, talvez, né? Para esse processo sucessório, né? Quais seriam, ou qual seria esse ponto, esses pontos que você elencaria, tipo assim, meu, a empresa que está passando ou passará por isso, né? Pô, tem que ter tal coisa, tem que fazer tal coisa. Não é garantia nenhuma, a gente sabe, né? Mas pelo menos é algo que vai te levar para um caminho de maior probabilidade de acerto, né? Cara, eu não diria assim, elencar de melhor para pior, mas eu tenho alguns pontos que eu vejo que são extremamente importantes para empresas sucessórias, que são, por exemplo, o diálogo entre os sucessores, né? Tu ter tu conseguir conversar entre os sucessores, ter ideias juntos, ter um planejamento, como a gente estava falando, juntos, eu acho que é um pilar extremamente importante, né? Eu vejo que outro é o respeito entre as classes, enfim, entre as gerações, né? Eu acredito que isso também é algo muito importante dentro da empresa, né? Porque querendo ou não, também os funcionários, eles vão estar visando tudo isso, eles olham tudo isso, né? Então eu vejo que isso também é muito importante. Eu vejo que o conhecimento é algo extremamente, como a gente comentou agora, durante o episódio inteiro, né? O conhecimento do produto, o conhecimento da própria empresa é algo muito importante na sucessão, né? Eu vejo que manter os pés no chão também é algo importante, né? Porque, querendo ou não, o sucessor, quando ele começa a aprender saber, conhecer os números da empresa e tal, ele precisa ter os pés no chão para não crescer o olho daqui a pouco, que a gente vê o que acontece muito nas empresas sucessórias, não chegar na terceira geração, por exemplo, que a gente sabe, eu vejo que se vê com bastante dinheiro, se vê com a empresa crescendo, com a empresa com dinheiro e acha que pode crescer mais o PF do que o PJ, a gente diz, né? Então, eu acho que esses são os pilares muito importantes para um crescimento dentro de uma empresa com sucessão. Concordo, cara. E, obviamente, temos que usufruir do nosso trabalho, mas não adianta nada a gente zerar a empresa, viver vida luxuosa e a empresa ferrada e qualquer BO, pronto. Acabou sua renda. Exatamente. É terrível isso aí, A cara. gente uma coisa que o meu pai, que ele sempre enraizou na minha cabeça, né, que onde a gente consegue tirar para viver, sempre tem que estar muito bem. Então a gente não pode pensar, vou construir uma mansão, vou ter o melhor carro, sendo que a empresa daqui a pouco está passando uma dificuldade, e aí tu vai fazer o quê? Exato. Né? Então é algo bem importante, né? Cara, isso mesmo. Você me fez lembrar, a gente teve aula com o professor Flávio Botana no Senai, e o Botana falava o seguinte, isso não é sobre sucessão, mas é sobre você trabalhar em família. E ele dizia assim que o mais velho tem que desenvolver a competência do mais novo, ou daquele familiar que você está trazendo para dentro. Você tem que desenvolver a competência do cara. E se você não conseguir isso, é melhor que você não traga.
Porque aí você comete o erro de colocar uma pessoa que é da tua confiança, tudo bem, ponto de confiança, tá equacionado. Mas o cara não tem a competência para decidir, para dar rumo. E a gente sempre viu isso, né, Robert? Acho que grandes negócios que pararam de crescer e começaram a cair ou tiveram uma turbulência séria, passaram por esses momentos, cara, de ter alguém que era de muita confiança, mas que não tinha a competência para fazer as coisas acontecerem. E, cara, isso é fundamental. E aí teu pai acertou em cheio de colocar para rodar ali dentro da gráfica. Eu vejo que realmente isso que está falando, Robson, é bem claro, sabe? É um negócio que não adianta tu colocar, pô, se eu não quisesse vir para a empresa, meu pai me empurrasse realmente para cá, para que eu já começasse como gestor de uma empresa meio que forçado, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Se é uma coisa que eu não iria querer para minha vida, beleza, eu fiz, comecei novo lá e tal, fiquei 10 anos na empresa, não é para mim, eu vejo que isso não adianta tu querer empurrar com a barriga ali até que dê só para ter a sucessão, que a empresa não vai para frente. Eu tenho uma irmã, por exemplo, minha irmã, ela tá na medicina, então ela não quis a empresa, meu pai sem problemas nenhum, né, e faz a carreira dela. Então, eu vejo como isso mesmo, não adianta tu obrigar o sucessor a daqui a pouco dar continuidade que não vai dar certo, se não tá ali para isso, se não tá preocupado com a empresa, não tem como dar certo. Tua irmã é cardiologista? Não, ela tá ainda na faculdade, ela tá terminando, tá na residência agora. Tá. Teu pai não fica influenciando, ô filha, vai para cardio, que é legal, porque a gente da indústria gráfica precisa muito. Precisaria, né, Robson? Seria ótimo, mas ela fala bastante em pediatria e tal, então ela... Nós temos uma afinidade com a cardiologia, né, Robert? Que estranho, né, Robson? Todos os gráficos, eles têm uma afinidade com isso. Ô, Dirson, só vocês dois? Sim, só nós dois. Aham. Tá, e ela foi Somos os dois. seguir outro rumo aí, vai. Isso. Cara, tu comentou que achou uma palestra da Juliana. Uhum. Falando em conhecimento, em estudo, né? E o estudo hoje é muito, é muito, como posso dizer, democrático, né? Hoje não é, você precisa sentar numa cadeira e ficar 4 horas lá. É um livro, é um mentor, seja presencial ou na internet, você acompanha os conteúdos dele, sei lá. Como é que foi, cara? Além dessa palestra, né? Você, sei lá, foi fazer algum curso, foi fazer uma imersão em algum outro tipo de conteúdo, né? Pensando justamente, né? Ou durante já essa questão sucessória. Como é que foi isso daí para você? Cara, na verdade, questão de estudos, hoje eu faço administração, estou no último ano aí, estou terminando, então eu vejo algumas coisas para o meu futuro, enfim, pós-graduação, essas coisas assim, mas nessa parte sucessória, cara, esse evento, por exemplo, que eu fui, é um projeto da própria Heidelberg, que é o Next Generation, que ele seria com os novas gerações das gráficas do Brasil, e algumas, né, hoje a gente tem em 30, então, em torno de 30 pessoas, então, tem os irmãos, né, tem três, às vezes até três pessoas, então, esse foi o primeiro encontro que a gente teve, foi em São Paulo, ali a gente visitou algumas gráficas, a Print.i, a CPB, então a Casa Publicadora Brasileira, né, a gente visitou essas gráficas, e a própria Heidelberg, a gente foi na própria Heidelberg, que aí sim teve a palestra com a Juliana, né, com o pessoal da Heidelberg lá, que também passaram essas coisas para nós. A questão de sucessão foi especificamente a Juliana, né, mas eles já estão, vamos dizer assim, preparando a gente para isso, né, é uma experiência muito boa que a gente teve, sabe, porque tu estar junto com os outros empresários ali que estão no mesmo caminho que você, sabe, que estão no mesmo caminho que eu, assim, é muito legal a gente trocar ideias, né, porque é como eu falo, eu tenho uma empresa menor, uma empresa maior, enfim, eu posso tirar muitas coisas, dúvidas com eles, e eles até podem tirar ideias comigo. Então,
eu gosto muito de abrir as portas da minha empresa até para concorrentes, a gente abre, né, e não tem muito problema com isso, porque, cara, o mercado gráfico, ele tem portas para todos, né, e a gente vê a maioria das outras empresas como parceiros, tanto que a gente faz muito material para gráficas menores, enfim, que não fazem lá, a gente faz aqui, então foi um evento realmente da Heidelberg, é um projeto da Heidelberg, ele vai ter outras continuidades, cara, e é uma coisa que até na primeira vez que tu veio aqui na empresa, Robert, eu até comentei contigo, né, eu tinha, acho que 19 anos ainda, tava saí da escola, enfim, tava entrando ainda mais focado na empresa, cara, eu preciso muito ainda de conhecimento, né, eu comentei contigo aquela vez que eu precisava bastante conhecer as coisas, entender mais sobre o mundo gráfico, né? E isso, cara, vai ser constante na minha vida, né? Essas imersões até para não só para específico em gráfica, né? Até para sucessão e tal, eu vejo muito importante, né? Para eu ter um caminho de sucesso. Esse evento, esse grupo Next Generation, vocês têm um grupo de WhatsApp, vocês trocam ideia, troca Sim, sim. Sim, a bacana. gente, na verdade, até a gente tinha um grupo, eu e mais dois gráficos, o Gustavo lá da Midiograph e o Vinícius da Arcos, e que a gente criou esse grupo lá na China, e aí quando a gente foi para a China no retrasado, e aí foi colocando outros gráficos, puxando um aqui, puxando ali, que a gente conhecia dos jovens ali, aí montamos Legal. um grupo e aí sempre a gente trocava ideias ali, foi feito até umas videochamadas ali com, com outros participantes, então a gente fez alguns eventos assim por conta, vamos dizer assim, eventos não presenciais, mas assim, virtuais, e aí tudo que a gente precisa, a gente joga nesse grupo, a gente conversa, troca ideias por ali, algum precisa de alguma informação que o outro que está implementando na gráfica e algum outro já tem, então pede no grupo ali algum auxílio para fazer essa experimentação, enfim, é muito legal, a gente tem um convívio ali muito legal com o pessoal. Esse network é legal, cara. E, Robson, essa vontade de aprender, que ele falou, pô, precisa aprender, tá? Essa sede por conhecimento, ela é importante, né, cara? Fundamental, cara. A gente percebe os grandes profissionais da área gráfica, a gente percebe isso em todos eles, cara. Então, é um traço comum, né, Robert? A gente... Como? Não é à toa que os caras se tornam grandes, porque eu acho que é um tipo de um requisito para o cara se tornar grande, ele ter essa vontade de aprender e Sim, seguir, né, e evoluir. sim. Ô, Yuri, uma boa sucessão, ela torna um sucessão? Cara, sem dúvidas. Sem dúvidas, Robert. A gente, eu vejo que tu tendo, como a gente comentou ali, enfim, né, os pés no chão, uma boa cabeça, indo atrás de conhecimento cada vez mais, eu vejo que não tem como não dar certo, né? Então, se focando no que tu precisa fazer e realmente correndo atrás, não tem como dar errado. Não, bacana, velho, bacana. Cara, eu acho que a gente explorou bastante coisa. Se tiver algo que acrescente, que a gente não perguntou, que seria interessante, ou para finalizar também, algumas dicas gerais você poderia dar para quem está passando por esse processo e está com dificuldade ou está em dúvidas, não em dúvida se quer trabalhar naquilo, mas em dúvida se vai dar certo, né? Se está no caminho correto. Deixe suas considerações finais, Júlio, por favor. Cara, assim, Robert, eu até, por ter 21 anos, ser novo, né, eu vejo que até eu às vezes me sinto inseguro, assim, por estar nessa parte acessória, né, como a gente comentou antes, é uma responsabilidade muito grande, então até eu às vezes me sinto ansioso, me sinto inseguro com isso, fico pensando, pô, será que eu tô no caminho certo, tô fazendo a coisa certa? Então, é algo que sempre vai passar pela cabeça de uma próxima geração, eu não tenho dúvidas disso, que esse medo, essa insegurança, assim, vai passar pela cabeça, mas eu vejo que é algo que a gente tem que levar com uma serenidade, uma tranquilidade, porque
como eu falei, né, se correr atrás, se ir em busca de conhecimento e conversar com os mais velhos, os mais experientes no ramo, ou em qualquer ramo que esteja, né, eu vejo que é algo fundamental, né, a gente precisa, às vezes, abaixar a cabeça, entender como funciona realmente o negócio, né, porque eu sei que cabeça jovem, né, como a gente falou antes, é um turbilhão de coisas, é um milhão de ideias que aparecem e tal, mas tu ter o discernimento ali para te entender o que é bom, o que não é, para o teu futuro, para o futuro da empresa, porque querendo ou não, se tu pensar só em ti, né, tem um monte de famílias que tu tá colocando que dentro da própria empresa e que precisam disso, né, então é uma responsabilidade grande com outras pessoas também, né, não é só o pensamento em si mesmo. Então, eu vejo que a parte de sucessão é uma responsabilidade muito grande, mas que levando com cautela, com uma frieza, com algo que possa ser levado a crescer, né? Escutando sempre os mais experientes, escutando sempre as pessoas da sucessão, enfim, que estão acima, eu vejo que não tem como isso dar errado, né? A gente, com esforço ali, vai tudo sempre dar certo. É normal, né, Robson? Não só pelo fato de ser novo, mas é aquela responsabilidade, né? Pô, minha família, meu pai trouxe até aqui, eu tenho Claro. tá nessa passagem de bastão, mas eu tenho esse desafio de dar continuidade ao legado. É natural, não, Robson, dependendo da idade. Muito legal. E essa consciência de liderança com relação às outras pessoas que estão dentro da tua empresa, cara, eles vivem dali, né? Então é legal você demonstrar isso. Isso é raro, cara. Não é sempre que a gente ouve isso, né, Robert? Exatamente. É Exatamente. importante. Os caras estão lá, estão dando... Estão te vendendo as horas deles, né? Óbvio, é uma troca. Você compra a hora dos caras, mas tem a dedicação, tem o amor ao trabalho, né? No geral, que a gente gosta de ver. A gente tem essa cultura enraizada dentro da empresa com os funcionários, né? A gente, meu pai, enfim, os 32 anos de gráfica, nunca teve absolutamente nenhum probleminha trabalhista com ninguém. Então, eu vejo que isso é uma cultura que a gente tem aqui dentro da empresa, que meu pai está passando para mim e eu tenho que continuar com isso, porque, querendo ou não, eu preciso de todos, né? A gente precisa dos funcionários e é uma troca, né? Como tu falou, isso é uma troca. Então, como passou pro meu pai, eu vou seguir dessa mesma forma, né? Bacana. Cara, o fato do seu pai, 35 anos, nenhum processo trabalhista? Nenhum, nunca. Você é raro, hein, bicho? Parabéns. Eu até vim buscar aqui uma informação, porque eu sabia que era um número alto, mas não lembrava. Em 2024, teve mais de 2 milhões de processos trabalhistas no Brasil, Robson. Meu Deus do céu. Você acredita? Aí você pega, eu não pesquisei, mas 1% da população total? É. Quanto da população ativa trabalha? esse é 1% mais ou menos, né? 220, 230 milhões, dá 1%, vai, da população. Mas da população ativa trabalhando dá o quê? Meu Deus. Não, é menos. Trabalhista é menos. São 60 a 70 milhões ativos, né? Se eu não me engano. É menos, não, é mais, que o seu percentual. Isso dá 6, 12, 18, dá uns 3%, não, uns 4%. É isso? É muito, né, cara? É muito. É Aí, muita cara, coisa. eu não lembro com os argentinos. Eu sei que os Estados Unidos ali é coisa de 150 mil e Japão coisa de 20 mil. Olha as diferenças de... Mas, enfim, A nossa cultura tivemos... aqui é um pouquinho complicada no Brasil, né? Yuri, tu sabe, Robson, é hostil, carga tributária, nem o passado é certo, tem acerto lá no passado, se der uma canetada hoje, você vai pagar o retroativo daquilo que você estava legalizado, amparado lá no passado. Enfim, mas tá tudo certo, né? Seguimos. Eu sempre falo, né, pagar imposto seria ótimo se a gente visse um retorno no investimento como deveria ser, né? Pois é. Mas Seria essa maravilhoso. parte a gente paga aí. Vai fazer o quê? Tem que pagar. Não tem o que fazer. Cara, e outra coisa, isso aí que você falou, né, da insegurança, né? Eu não vejo como uma vulnerabilidade.
Porém, até o que o Robson citou, é importante que quando a pessoa ela tem aquela soberba, ainda mais numa posição de filho de dono, quando é o dono que cria, não que seja certo, não é isso, pelo amor de Deus, tá errado também. Mas quando é filho de dono, o peso é maior, né? Ah, ele é o filho do dono, tal. Então você mostrar isso, e é o que o Robson comentou, mostra para todos, né? Pô, que você tá numa fase de aprendizagem, você até falou, pô, quero aprender, não sei o que, você tá se formando. Mostra que você não está satisfeito só por ser o filho do dono. Você quer aprender, você quer crescer, você quer entender, você quer evoluir. Então você não está numa zona de conforto, está numa zona de crescimento, né? O fato de ser filho do dono não quer dizer que você tem uma empresa garantida para você. Você tem que ralar e trabalhar para manter isso daí, para ter uma certa longevidade, né? Então esse sentimento mostra a sua preocupação em fazer a coisa funcionar, a coisa adequada e cada vez mais ter uma sucessão nesse processo de sucessão. Enfim, Robson, tô satisfeito. Tem algo a acrescentar, meu querido? Eu só tenho a acrescentar que o Júlio agora está carimbado na comunidade do Printcast. É isso aí. Novo queridinho da turma. Acho que é o nosso queridinho mais jovem, né, Robert? Acho que é. É o chaveirinho. Mas deu para ver que é um rapaz de muita boa cabeça. Consegue formar ali muito rapidamente ali uma construção de narrativa, ou seja, é um cara estudado, é um cara que tá. Não é o que a gente chama, Robson, dessa galera nova, bunda mole, braço curto, né? Pelo contrário, o cara trabalha, o cara vai para cima, não fica só levantando plaquinha ali, não fica levantando plaquinha, 6 por 1, não pode existir. Não, o cara trabalha. Aí não tem como. O crioulo aí mostrou os dentes, né? Legal, cara, obrigado aí por você participar. Você vai virar o chaveirinho dos queridinhos, porque você é o mais jovem. E valeu, bem-vindo ao time dos queridinhos. Obrigado aí pelo seu tempo. A galera não sabe o que a gente passa para conseguir gravar, né, Robert? Já deu mais de 9 da noite, a galera nem jantou ainda, tá todo mundo com o estômago nas costas. Amanhã, 5h30, tem que estar no aeroporto e vamos embora. E é isso. Eu que agradeço a vocês, agradeço ao Robson pelo convite, né? É uma grande honra participar aqui com vocês, né? O Robert me falou desde a primeira vez que ele veio aqui, ele já tinha me comentado do podcast, né? Eu tinha assistido algumas coisas, né? A gente tinha comentado essa questão do conhecimento, aí eu falei para ele, não, como eu estou precisando de conhecimento, eu vou assistir, né? Então eu conheci desde aquela época, fico feliz em estar aqui com vocês, né? A gente realmente passamos uns perrengues ali para conseguir gravar, mas agora tudo certo, né? Conseguimos, enfim. Eu agradeço muito a vocês, agradeço a todos que também assistiram aí. Show! Galera, próxima semana é o último episódio de maio, com o Leandro Gasparotto, um cara ali que teve também uma trajetória fantástica, uma grafiquinha pequena, e hoje é um cara conceituado ali na Koenig Bauer, né, como instrutor. Então, fica esperto, a nossa programação está terminando de maio, mas a programação de junho vai vir recheada, né, Robson? Bastante gente também de mercado boa. A gente tem 2 Master Printcast, a gente tem uma garota que de aprendiz virou engenheira de processo, e, cara, tá legal, hein? Só pessoal bem interessante. Então é isso. Para nós. Boa. Galera, antes de despedir, um brinde a todos vocês. Uma boa noite, até a próxima quinta. Valeu, Júlio, valeu, Robson. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Vou parar a gravação. Tem que dar um brinde, pô, para finalizar. Isso aí. Toda oportunidade é uma oportunidade. É isso aí. Eu acho também.